a gente percebeu que o BIM veio crescendo e a gente percebeu que muitas vezes, quando a gente entrega um orçamento, por exemplo, vamos supor aqui, de 12 mil linhas, então é muito difícil trazer todos esses dados, muitas vezes, para o incorporador, para o construtor, até porque a gente percebeu que a maioria dos donos de construtoras e incorporadoras não são engenheiros. Então a gente tem que transparecer todos os dados, né, de uma forma que fique clara, que fique simples, né, que o cliente consiga abrir ali o orçamento, o planejamento de forma visual, e isso agregou muito o nosso valor no mercado. Então, o que a gente percebeu? Que antes, quando a gente fazia todo o levantamento, basicamente em 2D, digamos assim, em planta, que não tinha utilização do BIM, a gente levava um certo tempo para fazer todo esse levantamento, e agora com o BIM, basicamente você tem esse tempo também de gestão de todos esses dados, só que você consegue fazer o acompanhamento do projeto durante a elaboração do projeto, né? Ter a colaboração em equipe. E quando a gente entrega isso de forma visual para o cliente, que ele clica lá na atividade, por exemplo, a alvenaria, ele identifica qual é a alvenaria do projeto, qual é o valor por metro quadrado, ele consegue fazer essa gestão basicamente sozinho, né? Que você consegue realmente visualizar tudo aquilo do que comparado, por exemplo, com uma planilha de 12 mil linhas que ele vai olhar e falar assim, meu Deus, por onde que eu começo? Então a gente atua basicamente hoje 100% com visos da AutoQI e a gente entrega toda a parte do orçamento de forma visual. Então isso é uma forma que encanta muitos clientes e a gente trabalha toda com essa parte de orçamento e planejamento antes da obra iniciar. Então o orçamento e o planejamento, um ponto muito importante de trazer aqui, é que ele acaba atuando na vida útil completa de um projeto. Então desde o início, quando nasce a concepção, até mesmo quando já vai refinando os projetos, quando já tem todos os projetos e também quando faz a execução da obra. Então é importante ter esse acompanhamento justamente para saber, né, se a obra está dentro do orçado, está dentro do planejado. Quando você está mais no início do projeto, é quando vai definir basicamente todo o plano de ação daquela obra, tanto de revestimento, de metodologia construtiva. Então, quando você engloba já a parte de orçamento e planejamento já nessas tomadas de decisões, que é mais na fase inicial, porque quando está na final você não tem muito o que fazer de mudança. Então, isso acaba trazendo mais economia, as melhores decisões, as melhores tomadas de decisões para o empreendimento. Vou dar até um exemplo real aqui de um dos nossos cases, dos nossos clientes, que, por exemplo, teve um hotel que a gente acabou orçando. Ele estava na fase de desenvolvimento, então ainda poderia ocorrer mudanças. E desse cliente a gente acabou orçando uma obra em 43 milhões. Então a gente acompanhou, fazendo toda a parte de orçamento e planejamento, deu 43 milhões. E aí a gente fez uma reengenharia, que a gente fala, que é justamente mostrar o que pode adequar o projeto, que pode mudar e trazer um custo melhor. E aí a gente conseguiu reduzir aí 8 milhões no projeto. Que foi para 35 milhões. Então, justamente por isso que o orçamento ele tem que estar atrelado já no início, porque você consegue tomar as decisões em cima realmente, enquanto está andando, quanto tem que tomar, ter essas definições de projeto. Então, faz com certeza muito sentido. A gente na nossa empresa chama isso de reengenharia, mas é aí que mora a economia de fato. O que eu percebo é que o BIM vem crescendo, tem uma melhora na maturidade BIM realmente no mercado. E uma coisa muito importante de comentar é que para o orçamento a gente entra num BIM mais executivo. Então, muitas vezes, o cliente acaba contratando o BIM, mas com algumas finalidades, com alguns escopos já pré-definidos. Por exemplo, compatibilização, no caso ali a questão de volumetria, mas na hora de você ir para um orçamento em BIM, você precisa a nível executivo. Então, vou dar um exemplo. Para mim, eu preciso não somente uma parede, eu preciso uma parede com a camada de reboco interno, com a camada de reboco externo, de pintura interna, de pintura externa, porque é isso que vai impactar no meu estudo de custo. Então, eu preciso que o modelo ele seja realmente num nível mais executivo mesmo. E do mercado, a gente percebe que existem clientes assim com diversas maturidades. A gente recebe projetos que já está nesse nível executivo, mas que
Se tivesse sido, por exemplo, alinhado antes com o orçamento, seria muito mais fácil, às vezes o projetista não teria retrabalho. Então, por isso que o orçamento tem que entrar já junto com justamente a concepção BIM, ter essa colaboração. E sobre o mercado, eu vou até compartilhar uma coisa muito legal aqui, que é, no caso dos nossos clientes, muitas vezes eles têm o projeto em BIM, a gente consegue fazer essas correções, por mais que não esteja num nível executivo, mas mesmo que o cliente ele chega com projetos em 2D, a gente na nossa empresa faz essa modelagem interna justamente da arquitetura. Por que a arquitetura? Compartilhando aqui. Porque a arquitetura ela representa de 55% a 70% do custo de uma obra. Então, a gente modela a parte da arquitetura que tem os maiores detalhamentos e a gente entrega o orçamento em BIM, até mesmo para os clientes que ainda não estão em BIM. E isso é muito bom, por quê? Porque, na verdade, o cliente ele já tem essa noção, já começa a ter o gostinho do BIM. Então, a gente, por mais que chegue o projeto em 2D, a gente modela para entregar dessa forma. E aí o cliente já começa, nossa, que legal. Aí já começa a mudar, às vezes, a chavinha para o cliente. Nossa, será que no próximo projeto de uma obra eu já não comece fazendo já com a metodologia BIM? Porque realmente brilha os olhos do cliente. Então, a gente atua com todos os níveis de projeto, com a maturidade, desde que está em 2D, desde que está em BIM, com o nível de maturidade mais baixo, até o mais avançado, que é em colaboração ali em tempo real com a equipe.